Graça e paz. Vamos abrir a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos meditando, lendo a carta aos Efésios. Estamos seguindo aí os capítulos, lendo. A proposta é ler mesmo a palavra e deixar que ela fale ao nosso coração. Quando eu leio, ouço a palavra de Deus, eu estou ouvindo Deus, porque este livro, as Escrituras, não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Então, quando você lê, quando você ouve, você está ouvindo o próprio Deus. Só isso já é o bastante para ouvir a palavra e nela meditar. Se eu fosse você, eu lia e meditava na palavra todos os dias. Temos a necessidade de pautar a nossa caminhada pelo o trilho bendito da palavra. Amém? Alguns estudiosos dessa carta aos Efésios dizem que os versículos 11 e 12 fazem referência aos cristãos de origem judaica, e no versículo 13 refere-se aos cristãos gentios, e no versículo 14 refere-se a todo o povo de Deus, os crentes judeus e os crentes gentios. Tudo bem, mas tudo acontece em Cristo. Todos os que creram no Evangelho foram trazidos à unificação num único corpo, em Cristo. Em Cristo é a frase favorita do apóstolo Paulo. Ele começa o versículo dizendo: nele. Nele quem? Cristo. Nele fala da nossa união com Cristo, da união do crente com Cristo. Podemos ressaltar duas ênfases fundamentais em quase todo o texto da primeira metade do capítulo 1 de Efésios. A primeira é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus é a razão de ser de todas as coisas e também da nossa salvação. Irmãos, a vontade de Deus é a razão de tudo que acontece com você. Tudo.
também da salvação, da sua salvação, da nossa salvação. A segunda coisa é a posição em Cristo. Em Cristo é o único lugar para essa vontade de Deus ser executada. A vontade de Deus é executada em Cristo. O apóstolo começa o versículo 11 com a palavra-chave dessa carta: nele, em Cristo. Até o versículo 13, essa preposição em ou equivalente aparece várias vezes. Você pode verificar depois. Nele fomos feitos herança. Essa herança só é herança na base da nossa união em Cristo. Se estamos em Cristo, tem herança, somos herança. Mas se não estamos, também não tem herança, e também não somos herança nenhuma. Quando Cristo morreu naquela cruz e nos fez morrer com Ele, Ele liberou toda essa herança que está nele. Quando Ele ressuscitou, Ele foi constituído herdeiro de tudo, diz a palavra. Jesus é o herdeiro de tudo. E nós, por estarmos em Cristo, nele fomos feitos herdeiros com Cristo de tudo. Essa herança tem dois aspectos. O primeiro é o seguinte: ela é tudo o que Deus tem para nós em Cristo, tá? A herança tem dois aspectos. Ela é tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo, porque fora de Cristo Deus não tem nada para ninguém. Segundo, nós nos tornamos a herança de Deus, e Deus é a nossa herança em Cristo. Entenderam? A herança, tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo. Segundo, nós nos tornamos a herança de Deus em Cristo, e Deus é a nossa herança. É Ele que nós temos em Cristo. Não somos uma herança para Deus em nós mesmos, mas a vida de Cristo em nós é que é a herança de Deus. Isto fala da igreja de Cristo. Deus providenciou tudo o que é necessário para a nossa salvação em Cristo. Tudo o que Deus tem para nós, Ele tem juntamente em Cristo. É uma coisa compartilhada, numa interação perfeita. Nós em Cristo, Cristo em nós. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vivamos em união com Ele. Aqui está uma frase maravilhosa. Vivamos em união com Cristo, identificados com Cristo. Esse é o projeto de Deus. Quando você olha para Cristo crucificado, você se vê crucificado com Cristo. Quando nós olhamos para Cristo crucificado,
nós nos vemos crucificados com Cristo. Quando olhamos para Cristo ressurreto, nós nos vemos ressurretos com Ele. E vemos mais, vemos Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Cristo vive em nós. Vive em mim também. Vive em nós e vive em mim. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo, que é a nossa vida, disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, continuou dizendo o apóstolo Paulo. Essa é a visão da fé real, verdadeira, fé em Cristo. Lá na cruz, nós fomos introduzidos em Cristo, e na ressurreição, Cristo se introduziu em nós. É a nossa identificação com Ele. Identificação é tornar dois em um. De dois vira um. E não tem jeito de desmanchar. Nós estamos tão intimamente unidos a Cristo que quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho de Deus em nós. Ele vê Cristo em nós. E por isso, Deus nos aceita em Cristo. É por isso que Ele nos aceita. Pela sua graça, nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. Aquela pessoa que está em Cristo experimentou tudo aquilo que Cristo experimentou. Se eu digo que Cristo está vivendo em mim, mas eu vivo no pecado, então estou fazendo de Jesus Cristo, comparsa do meu viver pecaminoso. Se você diz que Cristo vive em você, mas ao mesmo tempo você vive no pecado, você está fazendo de Jesus o seu comparsa no seu viver pecaminoso. Vamos supor, Valdir, que você tem um amigo e você vem vindo com seu carro em uma estrada e você vê seu amigo lá e ele dá com a mão e você para, você conhece seu amigo e ele pede carona e você diz: não, eu dou a carona, mas ele diz para você: eu estou levando algumas coisas aqui que não são bem recomendáveis, são coisas que a lei não permite, é crime, eu posso colocar aí no banco? Aí você diz: não, põe. Você sabe que é crime, mas você diz: põe aí. E ele diz assim: mas eu também tenho certeza que a polícia não vai nos parar, já tem as informações. E ele entra. Só que Deus lembra, porque a polícia também tinha informações, e ela para você, apreende seu carro, pega a mercadoria ilegal, prende o seu amigo, e o que vai fazer com você? Vai prender você também. Você vai junto, está no seu carro.
A polícia não vai acreditar que você não sabia. Agora tem gente que diz que Cristo vive aqui. Só que lá dentro é encontrado um montão de pecado. Então Jesus vai ter que ser atuado junto com você. Porque Ele está permitindo esse montão de pecado aí dentro, junto com Ele. Não dá para aceitar isso. Se Jesus vive em mim, mas é encontrado no meu interior pecado, e Jesus mesmo continua ali, numa boa, no seu canto, isso faria de Jesus alguém conivente e convivente com aquilo ali, com o meu pecado, com a minha vida de pecado. Você acha que Jesus vai habitar dentro desse coração corrupto e pecaminoso? Não. Toda experiência do cristão está junto em Cristo. Irmãos, nenhum galho se arranca da videira e sai por aí sozinho. A videira que Jesus falou, eu sou a videira, fala dessa identificação profunda que temos com Cristo. Cristo é a videira e nós os ramos. O cristão e Cristo é uma só identidade espiritual. Somos a mesma realidade. Dele vem vida, energia e poder de que precisamos. Agora tem aquelas trepadeiras que crescem na casca, no caule exterior da árvore, mas não foram enxertados no tronco, nem nasceram do tronco. Ali está parasitando a árvore. Então, irmãos, o galho unido à videira dá fruto. E esse Deus trabalha nele para produzir mais fruto ainda. Então veja bem, o galho que está realmente ligado à videira dá fruto. E Deus trabalha para que ele produza mais fruto ainda. Eu estou com um estudo preparando que vai falar do fruto. É um estudo pesado, muito pesado, porque Jesus disse assim: vai lá, vê se tem fruto. Foi e não tinha. Volta, deixa mais esse ano. Deu fruto? Não deu. E agora, o que faz, Senhor? Não, deixa mais um ano. E aí chegou o terceiro ano, não deu fruto. E agora, Senhor, o que faz? Corta. Eu não sei se você entendeu como é sério isso. Ele está dizendo o seguinte: se você não der fruto, eu vou tolerar você. E vou tolerar muito. Muito mesmo. Mas vai chegar um momento que, se você não der fruto, eu corto você. Ó. Que fruto é este? Que fruto é este? É o fruto da vida de Cristo em nós. Não é o meu fruto, é o fruto da vida de Cristo em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Nisto está o poder de dar fruto. Não mais eu, mas Cristo em mim. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Aqui diz, conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é a razão de ser de todas as coisas. A vontade de Deus é soberana. Nele, diz aí, nele, em Cristo. Aí diz, conforme o conselho da sua vontade. Isto está mostrando que em Cristo é onde a vontade de Deus é executada. Nós não podemos conhecer a vontade de Deus fora da pessoa de Cristo. Cristo é aquele que veio dentro do projeto da vontade do Pai, foi para a cruz e lá nos atraiu a si e nos levou a morrer com Ele para o pecado. Esse é o fundamento que nós devemos nos apoiar o tempo todo. Ali, naquela cruz, Cristo crucificou o pecador com Ele, para que fosse liberto de sua natureza pecaminosa. Além disso, Cristo, ao nos fazer morrer com Ele, apagou todos os nossos pecados que pecamos contra a santidade de Deus. Fomos ressuscitados com Cristo e agora Ele vive em nós. É o cristão de fato. O que é um cristão? Cristão, de fato, é aquela pessoa que morreu com Cristo e Cristo é sua vida. É aquela pessoa portadora de Cristo. Cristo está nela. Cristo nos capacita a conhecer e querer de coração a sua vontade. A grande dificuldade da nossa vida é quando não conhecemos a vontade de Deus. Mas para você conhecer a vontade de Deus, você precisa ter apetite da vontade de Deus. Para você conhecer a vontade de Deus, você tem que ter fome dela, você tem que ter apetite dela, você tem que gostar da vontade de Deus. Jesus disse que Ele tinha uma comida para comer, e essa comida era a vontade de Deus. Nenhuma comida presta quando você não está com fome. Então, se você não está com fome da vontade de Deus, você não vai querer. E aí, foi o que eu disse. Alguns apelam. Não, mas não tem que apelar nada. Leia o Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza. Precisamos disso aqui. Eu preciso. Efésios 5:17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não seja insensato. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, é o seguinte aqui. Existe a vontade de Deus, vontade geral para todos os seus filhos. E tem aquele aspecto da vontade de Deus que é mais específico para cada um dos seus filhos. Às vezes, essa vontade específica é diferente para A, B, C. Por isso que não devemos insistir com as pessoas que elas façam tais e tais coisas. Porque, nesse sentido, a vontade de Deus pode variar de pessoa para pessoa. É preciso compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida.
É muito comum querer ser intermediário entre a pessoa e Deus, porque isso nos torna importante. O sacerdote no Antigo Testamento era muito valorizado, muito mesmo, porque ele era consultado. Ele era uma espécie de intermediário entre Deus e o povo, lá no Antigo Testamento. Mas desde o momento em que Cristo morreu na cruz, isto acabou. Isto acabou. Nós temos ali em Marcos 15, um relato tremendo do momento em que Jesus morreu na cruz. Marcos 15, verso 37 e 39. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Com um alto brado, Jesus expirou, morreu, e o véu do santuário, diz aí, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Então, irmãos, Caifás, o sumo sacerdote, na época, perdeu o emprego. Por quê? Porque agora todos os filhos de Deus são sacerdotes. É o que a palavra diz na primeira carta de Pedro 2,9, em Apocalipse 1, versos 5 e 6. Qualquer um crente em Jesus pode consultar diretamente a Deus no que se refere à vontade dele para a sua vida. Alguém pode dizer: mas isso vai tornar o povo independente. Não, irmãos, não vai. Pelo contrário, vai tornar o povo dependente de Deus, porque é melhor ser dependente de Deus do que de homens. Não é? Nós chegamos em uma época, irmãos, que tem gente cativa de pastor, cativa de líder, cativa de homens. Tem crente que, se não tiver um pastor, um líder a tiracolo, fica confuso, sem saber o que fazer, sem saber o que decidir. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que sejamos livres disso também. A palavra de Deus não diz para sermos dependentes uns dos outros. Ela diz para submetermos uns aos outros. Coisas diferentes. A relação na igreja de Cristo é submeter-nos uns aos outros, sujeitar-nos uns aos outros, por temor a Cristo. É reconhecer e tratar respeitosamente uns aos outros. É disso que trata-se a expressão submeter-se. Então, nós temos que ter o costume, bom costume, de consultar o Senhor. É muito gostoso consultar o Senhor, Ele está sempre pronto. Por isso, se eu fosse você, eu consultava o Senhor para saber a sua vontade nas coisas que não são reveladas na sua palavra. Muitas vezes a gente fica em dúvida. Não é pecado ficar em dúvida. Muitas vezes a gente fica em dúvida acerca de uma viagem que eu vou fazer, de um emprego. Será que é aquele emprego mesmo? Será que dá para trocar?
um negócio que eu vou fazer, uma compra, uma venda. Será que eu vou vender agora isso? Será que eu vou comprar? Será que é hora? Você entendeu? Nesse momento você tem que consultar o Senhor, porque a vontade do Senhor nesse sentido para você pode ser de um jeito, para mim de outra. Deus pode querer que você não venda, pode querer que eu venda. Então temos que consultar. Deus tem no controle da sua vontade toda a nossa vida. O que Deus quer desenvolver na nossa vida é o seu propósito. O ponto mais alto na nossa vida é a vontade de Deus. Pela graça de Deus, Ele nos dá graça para conhecer a sua vontade. Uma vez, estava pregando aqui, já faz tempo, e terminada a mensagem, uma pessoa me procurou e ela disse o seguinte: olha, eu ia fazer uma coisa, mas depois que Deus me falou por sua mensagem, eu descobri que eu estava errado, não era a vontade de Deus naquele momento para mim, então já não vou fazer mais. E isso acontece, é gostoso ouvir a palavra de Deus, consultar o Senhor nisso. A vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida. Então você lê Filipenses 1,6 e nós vamos encerrar com o texto de Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O melhor lugar do mundo é a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece até o fim naqueles que Ele por sua vontade salvou. É o que está dizendo o texto. Às vezes nós somos duros na queda, mas a vontade de Deus é ainda mais dura na queda e vence, prevalece, para que Deus seja engrandecido, exaltado e louvado. Efésios 1:12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O propósito de Deus é que sejamos para o seu louvor. Deus preparou tudo, fez tudo em Cristo para que fôssemos para o seu louvor. Não que Deus precise disso, mas eu preciso louvar o Senhor. Eu preciso. Alguém disse que os cristãos são troféus da graça, exibindo o que Deus pode fazer com matéria bruta, pouco aproveitável, trazendo assim o louvor para o seu nome. Você já parou para pensar em quem você era, o que Deus fez com você? Como Ele mudou a sua vida de uma maneira tremenda? Então, Ele fez isso para o louvor do seu nome. Que Deus nos conceda a graça de sermos e vivermos para o louvor. Veja bem, ser o louvor de Deus. Eu sou para o louvor de Deus. E também eu preciso viver para o louvor de Deus, louvando o Senhor. O Senhor é digno de louvor, digno de ser louvado, digno de ser exaltado o tempo todo. Amém?